A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui comigo está tudo bem para a glória e honra do nome santo do nosso Deus. Mais uma oportunidade que nos é concedida pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, de estarmos aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. E a palavra que o Espírito Santo de Deus me concedeu no início dessa semana está registrada em 1 Reis, a partir do capítulo 19, onde a palavra do Senhor vai nos dizer que após Elias ele ter feito aquele desafio, os 400 profetas de Baal, e ali Deus ter respondido com fogo e os profetas ter sido mortos à espada, Acabe, com mais uma de suas formas de aborrecer a Deus, ele conta a Jezabel o ocorrido e Jezabel ela ameaça literalmente Elias pelos seus deuses, que no outro dia Elias ele estaria morto, assim como foi os seus profetas. E aquilo aborrece Elias quando Elias ouve essas palavras e ele foge andando para o deserto. E a palavra de Deus vai dizer que ali ele pede a morte, ele fala que melhor seria morrer do que viver, porque ele não era melhor do que os seus pais. E ele deita ali embaixo de um zimbro para dormir. Então o anjo do Senhor toca e diz: levanta-te e come. E ele levanta, come, bebe e volta a dormir. E novamente o anjo do Senhor desperta Elias e fala: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Quantas vezes na sua vida você tem feito o que é certo e de repente você se vê, parece fechado em um emaranhado de problema? Você não sabe como, de que jeito você faz o que é certo e todos se voltam contra você. Toda vez que alguém fizer o que é certo, o que é reto diante dos olhos de Deus, uma certa parcela da sociedade, que não será pequena, será grande, vai sim sempre se voltar contra essa pessoa. Isso aconteceu com os profetas no passado. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Jesus era totalmente santo, justo, puro e foi julgado e condenado do lado de 2 assaltantes, assassinos. A sociedade daquela época não recebeu o Senhor. Nunca vão receber alguém que está fazendo aquilo que é certo diante dos olhos do nosso Deus. Diante dos olhos de Deus, a sociedade vê o justo como o errado. E assim, Elias foi visto naquela época pelas pessoas que estavam ali seguindo Acabe, seguindo Jezabel, seguindo ao Deus Baal, que não era Deus. E Elias, ele teme. Só que nós, irmãos, fazemos exatamente a mesma coisa. O Senhor, às vezes, ele vem nos despertar e dizer: levanta. O pão o Senhor já te deu, que é a palavra. O Senhor está te dando novamente, porque o Senhor já te deu outras vezes a palavra de levanta e vai, porque eu serei contigo. Levanta e vai, porque eu sou Deus na sua vida, não é verdade? Só que como Elias, nós voltamos e deitamos. Como Elias, novamente nós entramos numa caverna, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele levantou, comeu pela segunda vez, e aquela comida toda que ele comeu lhe deu força suficiente para caminhar 40 noites, 40 dias e 40 noites até Horebe. E ali o que ele faz quando ele chega em Horebe, o monte de Deus? Ele entra numa caverna. Nós quantas vezes fazemos isso? Vamos à casa do Senhor, recebemos a palavra, ouvimos Deus falar: sou contigo, tô contigo, pode ir. Já dei ordem ao meu anjo para lutar por você, e nós naquele momento nós sentimos força, sentimos revigorados e nós falamos: é isso mesmo, eu vou fazer desse jeito e vai dar certo. Só que nós chegamos em casa, entramos para dentro do quarto, deitamos a cabeça no travesseiro e no nosso psicológico nós transforma aquele ambiente numa caverna também. Ficamos ali
escondidos, aqui ninguém mais quer tá me vendo, e assim que colocamos a cabeça no travesseiro, volta os pensamentos, a partir de hoje eu não atendo mais ligação, a partir de hoje eu não coloco a cara na rua, a partir de hoje eu não respondo mais bom dia de ninguém, eu não falo com mais ninguém, porque eu estou fazendo o que é certo, e não sou compreendida, eu estou fazendo o que é certo. E tá todo mundo que é errado se voltando contra mim. E pior ainda, as pessoas estão do lado do errado. E eu estou sobrando sozinho. Quando Elias começou a ter esse tipo de pensamento, o Senhor falou com ele que em Jerusalém havia ficado 7.000 que não se dobrou a Baal. Deixa eu te falar, aonde você está, tem muito mais além de você que não tem se curvado, que não tem se dobrado as coisas erradas que tem falado, as calúnias que tem se levantado contra você. Nem todo mundo tem dado crédito. São apenas alguns, mas ainda tem muita gente que está do seu lado, mas você ainda não vê. Ainda tem muita gente que torce pelo mesmo que você torce, só que você ainda não sabe, mas ainda está para ser revelado. Ainda está para ser revelado quem são as pessoas verdadeiras do bem que está do seu lado. Talvez esse é um momento que também essas pessoas estão escondidas, esperando o momento certo de ser revelado, de sair e dar a sua opinião. Interessante perceber que Elias ele foge com medo da morte. Só que os planos do Senhor para as nossas vidas vão muito além do que os nossos. Os planos do Senhor sempre superam os planos do adversário sobre a sua vida. Jezabel planejava mandar matar Elias. Durante esse percurso nós vamos ver quem morreu. Quem morreu foi Jezabel. Durante esse percurso quem morreu foi Acabe numa guerra. Só que o profeta Elias não. Deus tinha algo diferente reservado para Elias. No capítulo 2, a palavra de 2 Reis, a palavra de Deus vai deixar claro que Elias ele foi arrebatado aos céus em carros de fogo. Elias nem provar a morte provou. Enquanto o homem estava ali dando sentença de morte, Deus estava lá do céu dizendo, esse daí nem morrer vai. Tem muita gente olhando para você e dizendo que você vai morrer, que por aí vai parar, porque ele próprio será uma pedra de tropeço na sua vida. Ele próprio se coloca o tempo todo como uma porta fechada diante de você e ele fala, daí não passa, daí não vai, porque eu não deixo, eu não permito. Eu quero dizer para você quem é o homem mortal para se colocar diante de Deus na guerra contra a sua vida. Essa pessoa não é nada, essa pessoa não é ninguém. Você vai chegar exatamente aonde Deus quer que você chegue. Você não vai morrer antes das promessas do Senhor se cumprir na sua vida, antes de você realizar aquilo que está proposto por Deus para você fazer. Alguém disse, desse ano não passa, mas Deus não escreveu a sua história até esse ano. E esta pessoa não é o autor da sua história. O autor da sua história, da sua vida, da sua fé, ainda continua sendo Deus. Ainda continua sendo Deus quem escreve a sua história. Deus ainda não colocou um ponto final na sua história. Tentaram colocar um ponto final na história do profeta Elias. Eles apenas tentaram, mas um ponto final foi dado na história deles, porque na história do profeta Elias, a Bíblia disse que ele nem morreu, ele foi arrebatado aos céus em carros e cavalos de fogo. A sua história não para por aí. Tem muito mais para você viver da parte de Deus. Tem muito mais para você falar
da parte de Deus. Tem muito mais para você enxergar da parte de Deus. Ainda que essa pessoa tenha dito que vai ser essa pedra no seu caminho, que vai ser essa porta fechada, Deus, ele é caminho no meio do deserto. Deus, ele é caminho até no meio das águas. E se não tiver caminho, Deus faz passarela por cima das águas, mas que você passar do outro lado, você vai viver toda a história que Deus está escrevendo para você. Você vai viver. O livro não vai se fechar antes de você viver tudo aquilo que Deus, um dia ele escreveu, Deus prometeu, Deus falou sobre a sua vida. Vai cumprir. Acredite, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos, são muito maiores do que o que o homem fala sobre você. A palavra que Deus falou vai se cumprir, mas aquilo que o homem diz sobre você, que sai da boca e do coração e apenas do pensamento do homem, não concretiza, não realiza. O que permanece é a palavra de Deus, porque a Bíblia quem diz que há muitos planos no coração do homem, mas o que permanece é a palavra de Deus. E isso também se enquadra na vida dos teus adversários. Eles têm muitos planos contra a sua vida. Da boca deles sai muito mal contra a sua vida. Mas o que vai permanecer? Vai ser os desígnios do coração do Senhor e não do homem. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente em seu coração. Você tem uma semana abençoada. Feche os teus olhos nesse momento. Eu gostaria de estar fazendo uma oração em favor da sua vida, para Deus estar abençoando a sua semana. Eu posso? Feche os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro apresentando ao Senhor a vida desta pessoa. Meu Deus, que como Elias ela quer morrer, como Elias ela quer ficar trancada dentro desse quarto, ela não quer mais atender o telefone, ela não quer mais ver ninguém, ela não quer mais receber visita, não sente vontade de visitar ninguém. Senhor, eu oro para que neste momento esta palavra traga essa pessoa força, em nome de Jesus, para ela levantar, para ela se levantar, para ela sair para fora, para ela viver tudo aquilo que o Senhor tem para ela viver, porque, Senhor, além dela, ainda tem muitos que querem ver o bem dela, tem muitos que torcem por ela, tem muitos que torcem para ver os projetos do Senhor se concluir na vida dela. Meu Deus, e eu uno a minha fé com a fé desta pessoa e eu repreendo esta depressão que está colocando esta pessoa dentro deste quarto por causa de palavras mal faladas, por causa de ameaças. Senhor, o que vai prevalecer é a tua palavra sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Até a próxima. Fica na paz.